Romanos 8, verso 1. Nós vamos caminhar nesse texto até chegar no versículo que o Espírito Santo colocou no nosso coração nessa noite, para que nós possamos meditar nele. Mas para chegar nele, precisa a gente entender o contexto do texto, tá certo? No nome de Jesus, que diz assim, ó: portanto agora, preste atenção, irmãos, olha para mim. Portanto agora, já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, eu acho linda essa versão. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Não estamos a salvos das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim agora podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana, glória a Deus, aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana, vivem tão somente para agradar a si próprios, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito, constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. E por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle da sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Vocês, porém, olha que lindo, irmão. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembrem-se de que, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado, no entanto o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. Pois se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão. Mas se a destruírem, juntamente com as suas más obras, por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Porque todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. Pois vocês não receberam, olha que palavra linda, irmão. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos verdadeiramente filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. E aí eu chego no versículo que o Espírito Santo me direciona para pregar nessa noite, o 19, que diz assim: toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Toda a criação ardentemente espera pela revelação dos filhos de Deus. Na sua Bíblia está assim: toda a criação ardentemente espera pela revelação dos filhos de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo estranho, um tempo difícil, um tempo diferente. Estamos vivendo um tempo que nós não podemos mais confiar nem mesmo na justiça. Estamos vivendo um tempo que nós não podemos mais confiar na religião. Nós não podemos mais confiar nos políticos, nos governantes. Nós não podemos mais confiar. Outrora, nós tínhamos referenciais. Nós tínhamos pessoas para quem a gente olhava e dizia assim: poxa, eu quero ser igual fulano. Poxa, eu quero ser igual cicrano. Poxa, eu quero ser igual Beltrano. Aí de repente veio a mídia, o poder da mídia. E a mídia, meu querido, ela consegue levantar alguém muito rápido. E ela também consegue derrubar, destruir a reputação de alguém muito rápido. Aquelas pessoas que a gente olhava antes e tinha como referenciais, e tinha como pessoas que a gente poderia confiar, de repente alguma coisa aconteceu, saiu uma nota, uma palavra, um gesto, uma atitude, um comentário, alguma coisa, uma denúncia, alguém que falou alguma coisa a respeito daquela pessoa naquela internet, e de repente anos e anos e anos e anos de reputação ilibada são destruídas em apenas um clique, em apenas um comentário, em apenas um momento. Essa é a realidade dos tempos de hoje. Estamos nos decepcionando muito fácil, porque nós estamos vivendo nessa era tecnológica, onde reputações são rasgadas, são destruídas com muita facilidade. E isso gera uma ansiedade. Você está ouvindo aí, irmão? Amém? Isso gera uma ansiedade muito grande nos nossos corações. E que ansiedade é essa, pastor? A ansiedade de encontrar um referencial. A ansiedade da paternidade. A ansiedade de encontrar um porto seguro. A ansiedade de encontrar alguém que
a gente possa olhar e enxergar naquela pessoa características e qualidades que façam com que nós possamos ali, pelo menos, ter um pouco de confiança na palavra, no gesto, nas atitudes. Graças a Deus, irmãos, nós temos muitas pessoas ainda que nós podemos chamar de homens de Deus, de mulheres de Deus, aqui na nossa igreja, por exemplo, pessoas que nós convivemos, que nós conhecemos de perto, e que nós sabemos que mesmo em meio a defeitos, a dificuldades, a tribulações, permanecem ainda clamando, buscando a Deus, e isso é lindo, em nome de Jesus. Mas o texto de hoje, irmão, ele traz uma revelação muito profunda para a igreja. E que revelação é essa? Que essa lacuna, você está entendendo aí? Esse espaço, essa brecha, essa carência, essa necessidade que as pessoas estão tendo hoje de um referencial que eles buscaram em algum momento nos políticos, que eles buscaram em algum momento na justiça, que eles buscaram em algum momento nos governantes, que eles buscaram em algum momento nos religiosos, que eles buscaram em algum momento em pessoas daqui da terra, e que trouxeram profundas decepções. Essa lacuna, esse espaço, essa brecha continua vazia. E sabe, querido, alguém poderia dizer assim: essa brecha é falta de Deus. E é. Mas Deus, e escute bem isso, a forma dele agir, a forma dele trabalhar, é através de nós. Paulo, escrevendo aos Romanos aqui, no versículo 19, ele diz assim: olha, a criação ardentemente espera. E o que é que a criação está esperando? A manifestação, a revelação, o levantar de quem? Dos filhos de Deus. Paulo poderia dizer assim: olha, a criação aguarda a volta de Jesus, glória a Deus, amém. Paulo poderia ter dito assim: a criação está esperando o milênio, glória a Deus, amém. Paulo poderia estar dizendo aqui: a criação está esperando Deus se revelar, Deus se manifestar. Mas Paulo entende, Paulo sabe que esse tempo agora é o tempo de Deus levantar homens e mulheres, dos quais ele chama de filhos, homens e mulheres com intimidade com Deus, com comunhão com Deus, com sinceridade com Deus, homens e mulheres que abriram seu coração para terem de Deus uma fé viva, capaz de trazer resposta, capaz de trazer resultado, capaz de trazer esperança para os corações aflitos. Paulo entende que é tempo da igreja se levantar. Eu vou repetir: Paulo entende que é tempo da igreja se levantar. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, não precisa dizer isso. Toda hora é o fulano que passa lá na calçada atirando, toda hora é noticiário nos blogs dizendo: mataram fulano, mataram cicrano, mataram beltrano. Aquela liberdade de sentar na calçada, de conversar, de pegar um vento, aquela liberdade de poder ir para uma praça, levar os seus filhos para brincar, aquela liberdade de poder passear de bicicleta sem o medo de ser assaltado, sem o medo de ser morto. Essa liberdade aí acabou. O povo cada dia mais acuado, o povo cada dia mais aflito, esperando, irmão. E a palavra é essa: esperando, aguardando.
aguardando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Parece jargão que eu vou dizer agora, mas Deus quer usar você. Você consegue sentir um impacto dessa palavra na sua alma? Deus quer usar você. É desejo de Deus usar você. Ei, escuta. É vontade de Deus usar você. Ei, para de esperar que o pastor fulano se levante. Ei, para de esperar que o pastor Cicrano se levante, que a missionária Beltrana se levante. Ei, para de apontar para as outras pessoas e dizer assim: pai, o fulano, pai, o cicrano. Começa a se olhar para dentro do seu coração. Comece a se ver como alguém que Deus quer usar na terra. Comece a entender que o chamado de Deus é para ti, que é filho de Deus. A humanidade, querido, a criação, toda ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você pode ver, o versículo 22 está dizendo assim, sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora, como uma mulher que está em trabalho de parto. A natureza precisa que os filhos de Deus se levantem na terra. A humanidade que está aí perdida, oprimida, aquela pessoa que está caída lá na calçada usando crack, aquela pessoa que está caída lá pedindo esmolas para poder sustentar o vício, essa pessoa geme de dores, esperando que a igreja do Senhor se levante nessa terra para trazer resposta, para trazer esperança, para trazer vida. Você ainda não entendeu o que está dentro de você. Você ainda não entendeu o que habita dentro de ti. Será que você pensa que quando você vem para a igreja, o Espírito Santo que está lá no céu vem, incorpora em você, aí você fala em língua estranha, aí você sapateia, aí você dá glória a Deus, aí você chora, aí você se comove, e quando termina o culto, esse Espírito Santo volta lá para o céu, e você continua sendo a mesma pessoa? Se você pensa que é assim, você está muito enganado. Você ainda não entendeu que nós somos o templo onde o Senhor habita. Quando você está dormindo, Ele está dentro de você. Quando você está comendo, Ele está dentro de você. Quando você está fazendo qualquer coisa, trabalhando, estudando, Ele está dentro de você. Ele não sai de dentro de você em nenhum momento. Ele não sai de dentro de você em nenhum instante. Louvado seja Deus. Ele habita. E dentro da tua alma Ele geme. Dentro da tua alma Ele intercede com gemidos inexprimíveis, diz a palavra do Senhor. Dentro da tua alma Ele faz queimar um anseio, um desejo pela oração. Dentro da tua alma Ele faz queimar um anseio, um desejo pela busca da intimidade. Dentro da tua alma Ele faz queimar um anseio, um desejo pela busca da presença dEle cada vez mais viva. E qual é o objetivo disso? Para que o Espírito Santo veio habitar em nós?
a morada do Espírito Santo em nós, tem a ver com a vontade, com o desejo de Deus de nos fazer cada dia mais parecidos com Ele. Quando o Espírito Santo habita em nós, Ele faz com que nós fiquemos cada dia mais parecidos com Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus nas nossas palavras. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus no nosso aspecto, no nosso semblante. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus nas nossas atitudes. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo a necessidade urgente de que você, filho de Deus, servo de Deus, manifeste, oh aleluia, manifeste Cristo para as outras pessoas. A criação geme, a criação geme, a criação anseia, a criação precisa. Nesse momento tem uma mãe chorando pelo seu filho. Nesse momento, nesse instante, tem alguém enfermo chorando pelo seu milagre. Nesse instante, nesse momento, tem pessoas clamando, pedindo a Deus libertação. Nesse instante, nesse momento, tem pessoas pedindo que Deus abra uma porta, uma saída para a sua vida de opressão, para a sua vida sofrida. E essas pessoas estão esperando uma resposta de Deus. E hoje o Senhor vem dizer para nós: ei, a pessoa que Deus quer usar para trazer a resposta para aquela pessoa que está aflita é você. A criação ardentemente espera a manifestação dos filhos de Deus. Feche os seus olhos, escute isso. A criação ardentemente espera a manifestação dos filhos de Deus. Se isso não queima no teu coração, irmão, eu não sei mais o que vai ser da tua vida com Deus. Se isso não te comove, se isso não arde dentro da tua alma, eu não sei mais o que vai fazer você se despertar. Eu não sei mais o que vai fazer você se avivar. Se diante dessa palavra que o Espírito Santo de Deus coloca para nós nessa noite, como um alerta, como um chamado, como um convite, para que nós nos posicionemos como instrumentos, como canais de Deus na terra. Eu não sei mais o que poderá acontecer para que você acorde, para que você desperte desse sono espiritual, para que você acorde, para que você desperte dessa negligência espiritual, para que você acorde, para que você desperte dessa indolência espiritual e se levante como um verdadeiro filho de Deus, a ponto de trazer resposta para o mundo aflito e perdido. Tem pessoas gemendo, irmão, enquanto você está preocupado se o teu vídeo no TikTok viralizou. Tem pessoas gemendo, enquanto você está preocupado com coisas pequenas, fúteis. Tem pessoas gemendo, enquanto você
está simplesmente preocupado em encher sua barriga e o seu bolso. A criação ardentemente espera, com uma expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Deus tem levantado pessoas na África. Eu acompanho o ministério do TB Joshua há quase 30 anos. TB Joshua morreu há alguns anos atrás, mas deixou um legado tremendo. Milhares e milhares de pessoas curadas, libertas, transformadas, tocadas pelo poder de Deus. E o fogo que foi aceso ali não se apagou. O fogo que foi aceso ali através de um homem pobre, humilde, nascido numa tribo. Um homem que ninguém daria nada por ele. Mas ele entendeu que ele era o canal de Deus para a terra. Esse fogo tem pegado toda a África. Há 100 anos atrás, na rua Azusa, alguns homens colocaram seus corações na presença do Senhor e se deixaram ser canal de Deus para impactar vidas. Aquele lugar pobre, carente, humilde nos Estados Unidos foi celeiro de vários missionários que foram enviados inclusive para o Brasil, implantarem em Belém a semente do Evangelho, formando ali a Assembleia de Deus. Hoje uma grande igreja que tem impactado o mundo. E assim, meu querido, em todos os lugares, pessoas têm entendido que a criação geme, esperando a manifestação. Eu acho lindo Paulo aqui, porque Paulo diz assim: a criação geme esperando a manifestação do pastor. A criação geme esperando a manifestação do missionário. A criação geme esperando a manifestação da obreira, do obreiro. A criação geme esperando a manifestação. Não. O Espírito Santo, usando Paulo aqui, ele diz: olha, sabe quem é que a criação está esperando que se manifeste na terra? São os filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus, irmão? Quem é filho de Deus? João 1,12. Os que receberam a Cristo. Romanos 8,14, onde nós lemos aí: os que são guiados pelo Espírito. Ser filho de Deus não é um título humano, é uma identidade espiritual. O mundo não precisa de religiosos. O mundo não precisa de pessoas que têm títulos e nomes. O mundo precisa que os filhos, verdadeiros filhos de Deus, se levantem, se manifestem na terra. Essa palavra queima no meu coração, irmão. Porque sei que Deus espera de mim uma resposta. Alguém pode dizer assim: pastor, o que eu preciso? O que eu tenho que fazer?
Sabe o que você tem que fazer? Crer. Sabe o que Deus precisa que você faça? Que você creia. Porque o poder vem dele. Porque a unção vem dele. Porque a graça vem dele. Não é você. É ele em você. Não é você. É o poder dele em você. Não é você. É a graça dele em você. Tudo que Deus quer para que você seja usado, para que você seja canal dele aqui na terra, é que você creia, é que você se permita ser um canal de Deus de verdade. Se coloque de pé, meu irmão, no nome de Jesus. Feche os seus olhos aí aonde você está. Toda a criação geme, toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Senhor, nós estamos orando, Pai, e a nossa oração, Deus, é para que o sobrenatural se manifeste nesse lugar. Não será por palavras de sabedoria humana, não será, Senhor, por gestos vazios de religiosidade. O que vai fazer a diferença é a manifestação dos filhos de Deus na terra. Quando os filhos de Deus entenderem que eles são canal, quando os filhos de Deus entenderem que Deus quer usá-los, quando os filhos de Deus entenderem que aprove ao Senhor fazer com que eles sejam um instrumento de vida aqui na terra, oh Senhor, acontecerá uma explosão de milagres, acontecerá uma explosão de libertações, acontecerá uma explosão, Senhor, Deus, de manifestações do Teu Espírito na terra, porque a Tua igreja, formada pelos Teus filhos, aqueles que foram lavados, aqueles que foram comprados, aqueles que foram remidos, aqueles que foram redimidos pelo Teu sangue, quando eles se levantarem na terra, a violência vai acabar. Quando eles se levantarem na terra, os demônios vão recuar. Quando eles se levantarem na terra, as enfermidades vão desaparecer. Quando eles se levantarem na terra, a economia vai decolar. Quando eles se levantarem na terra, oh Deus, nós viveremos um grande avivamento. O que a humanidade espera é que os filhos de Deus se levantem. O que a humanidade espera é que a igreja do Senhor se levante. O que a humanidade espera é que você se levante. Se levanta, meu irmão. Se levanta, minha irmã, com a autoridade de Deus. Se levanta, meu irmão, com a autoridade de Deus. Não é na tua capacidade humana, não é na tua força humana,
é pelo sopro do Espírito Santo debaixo das tuas asas. Não é pela tua capacidade humana, não é pela tua força humana, é no poder de Deus, é na glória de Deus, é na graça de Deus, é na unção de Deus que virá sobre a tua vida quando você entender que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Levanta a mão para o céu e diga assim: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Usa a minha vida. Eis-me aqui. Muda a minha fé. Eis-me aqui. Me dá autoridade. Eis-me aqui. Derrama a tua unção. Eis-me aqui. Transforma a minha vida. Eis-me aqui. Usa-me. 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 Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. A humanidade anseia, a humanidade aguarda, a humanidade espera. Oh Senhor, que eu seja a resposta, que eu seja a resposta, Pai, que eu seja a resposta de Deus, que eu seja canal de Deus. Usa-me, Jesus.